19. Para frente, outros enfermos enfileiravam-se ali. Nosso olhar passeia sobre eles como sobre um campo de trigo por onde passara a máquina da colheita. O trigo bom fora recolhido, mas os que não puderam ser levados na ceifadora, ficaram à margem, quebrados, partidos, devastados. Eram criaturas infelizes que exibiam muitas vezes olhos enormes ou então feições envelhecidas. Estávamos realmente no hospital e as criaturas ali eram enfermas. A enfermidade viera em decorrência do excesso sexual. Albino apontou-nos um paralítico, pernas e braços imobilizados. Só olhar nos contemplava. Veja ali os órgãos sexuais. Olhei e fiquei horrorizado. Enorme venda aparecia no lugar. Uma sombra dominava-lhe ali o perispírito. Meu filho, aquilo é dilaceração do perispírito. A rede eletromagnética sob o descontrole da rede nervosa vai se destruindo. Para recuperá-la, só reencarnações de prova. Às vezes demora milênios. Nem sempre o espírito pensa em recuperação, de modo que pode continuar descendo. Todo excesso conduz ao desequilíbrio. Passamos adiante e vimos outro que exibia enorme cabeça. Caso relativamente conhecido na Terra, disse Albino. No entanto, poucos sabem que o descontrole em nosso campo é ainda sexual. De fato, a cabeça descomunal do espírito que ali estava lembrava-nos muitos casos existentes na crosta terrestre. Jamais imaginaríamos que o fundamento espiritual era ligado ao sexo. O sexo cria e devasta, ensinou o instrutor. Assim como conduz ao paraíso também leva aos infernos. O que o homem necessita urgentemente é de conquistar o equilíbrio. Essa é a fonte de todo o progresso espiritual. Subir ou descer é problema apenas de direção. Você já ouviu falar nisso? A multidão era infinita. Passei por entre eles sentindo a tristeza de quem passa num campo de concentração. Iremos ao laboratório, explicou o médico. Temos alguns casos em tratamento intensivo e outros em observação. Vocês poderão ter uma ideia de como sob certo aspecto funcionam as forças espirituais. Entramos num vasto anfiteatro. Sobre uma mesa espaçosa, limpa, de material semelhante ao vidro ou ao plástico, um homem dormia. Evidentemente espírito de forma de homem. Algumas enfermeiras observavam-no e tomavam notas. Albino aproximou-se, cumprimentou e convidou-nos ao exame. Por intervenção de alguém, a mesa emitiu luminosidade suave e iluminou todo o organismo do paciente. Sua transparência ficou igual à do vidro puro de cristal e nós vimos-lhe todos os órgãos internamente. Lá estavam o coração e os pulmões, o fígado e o estômago, o pâncreas, e a traqueia brilhava maravilhosamente. O cérebro, no entanto, era o palácio iluminado que nos chamava a atenção. Como um motor, o cérebro vibrava e correntes coloridas percorriam-lhe os lóbulos e os meandros incessantemente. São forças eletromagnéticas que o percorrem, esclareceu Albino. Faíscas de centelhas de vez em quando explodiam-lhe no alto da cabeça. Do cérebro desciam pela espinha ou subiam da espinha em direção ao cérebro. Essas, explicou o instrutor solicito, são correntes vibratórias. Mas aí há impulsos sexuais que vocês facilmente perceberão. Olhei e vi que havia correntes de duas cores, azul e vermelho, de volume relativamente grosso, se assim se pode dizer, e em alta velocidade. Passavam pelos órgãos sexuais e retornavam à casa mental. As correntes vibratórias percorriam o paciente da cabeça aos pés, subiam pela espinha, iam ao cérebro. Do cérebro se espalhavam pelo organismo inteiro e tornavam a ir ao fundo da espinha. Os impulsos sexuais, embora partam do cérebro como todos os impulsos eletromagnéticos, comumente se aninham na região inferior da espinha, falou o instrutor. É uma forma elementar daquilo que os hindus chamaram de Kundalini. Só que na Kundalini, o iniciado desperta forças de maior intensidade e mesmo periculosidade. Depende de um controle muito maior. Esta criatura não é caso dos piores. Como veem, as correntes aí estão se movimentando mais ou menos normalmente. Mas se prestarem bem atenção verão que muitas correntes estão interrompidas. Olhem bem. Autorizados, aproximamo-nos e fixamos o olhar percussiente. Vi, de imediato, que em determinados pontos a corrente estava interrompida. Havia uma mancha negra de pequeno tamanho. Naquele local faíscas ou centelhas que saltavam e a corrente prosseguia no outro lado, semelhante à corrente elétrica. No entanto, havia locais,
parecendo fim de linha onde a interrupção era total e a mancha negra bem maior. Verificamos esse fato nos órgãos sexuais. Uma grande mancha cobria todos os órgãos e ali a paralisação vibratória era total. Não havia vida. Notamos que o tecido perispiritual estava dilacerado. Albino percebeu-nos a surpresa porque ponderou: essa ruptura só poderá ser reparada em outras existências carnais com melhoria do modo de pensar do paciente com a contenção sexual. Geralmente, aconselhamos essas criaturas a se reencarnarem em determinadas circunstâncias de modo que venham a ser religiosos reclusos, ou seja, padres de diversas seitas que adotam uma espécie de afastamento do mundo. Evidentemente não serão bons religiosos nas primeiras reencarnações, todavia, depois melhoram. Vi também que o coração do rapaz apresentava-se parcialmente manchado e que as correntes vibratórias que ali deveriam exibir um colorido novo, bonito, pelo contrário, na parte que estava boa, também era de cor apagada, dando a impressão que o resto do coração marchava para a paralisação completa. Dificilmente, explicou Albino, o coração se salva nos excessos sexuais. De modo geral, todo devasso prejudica também o próprio coração. Renascerá com essa deficiência. No entanto, recuperar o tecido perispiritual do coração não é tão fácil quanto recuperar o tecido perispiritual de outros órgãos. Só o amor verdadeiro e a dedicação desinteressada às outras criaturas no mundo fará com que através dos milênios o espírito recupere o órgão do sentimento. As repercussões produzidas pela sexualidade no coração atingem proporções inimagináveis. Sexualidade é a lei divina, porém, dentro do equilíbrio, tornou a repetir Albino. Diana e Eleutério, silenciosos, acompanhavam as explicações do médico. Mantinham-se respeitosamente e ouviam com o mesmo interesse que nós ouvíamos. Albino afastou-se do local e nós deixamos aquela figura iluminada sobre a mesa. O que está ele fazendo ali? Arriscamos timidamente a pergunta. Está preparado para ser examinado e submetido a impulsos mecânicos que possam melhorar um pouco as suas condições vibratórias, considerou o médico. É processo habitual nosso. Aqui, são eles orientados a renascer de acordo com as instruções superiores e nós os convencemos a retornar à Terra porque a maioria não quer retornar, prefere este mundo. Mas a lei é a dos renascimentos. Usamos diversos sistemas, desde o convencimento amigável pela palavra até a reencarnação compulsória. Evidentemente, aqui não é o ministério da reencarnação. Nós, contudo, cooperamos humildemente para que em breve estejam eles em condições de aceitar de uma forma ou de outra as determinações do ministério. Temos diversos aparelhos que aplicamos de maneira diversa. De fato, pendurado do teto em sala à parte divisamos enorme bujão de vidro onde uma criatura enroscada em si mesma na posição do feto no útero dormia tranquilamente. Era um homem. Esse da entrou numa espécie de hibernação, disse Albino. Nada sabe do que o rodeia. Fomos obrigados a isso porque embora demonstrasse lá no vale grandes melhoras, chegando aqui deu demonstrações de loucura sexual. Para não perturbar os outros doentes nós o internamos nesse recipiente que o guardará por algumas semanas. Recebeu choques que conduzem à inconsciência completa. Choques eletromagnéticos que não produzem nenhuma dor e também alguns medicamentos. Voltará mais calmo. Como veem, o nosso processo em muitos casos é semelhante aos da Terra. Albino sorriu e nós também sorrimos. E olhamos aquele homem pendurado do teto como uma criança que ainda não nascera. O que fizera? Interroguei-me. Não tive, contudo, a coragem de interrogar o médico. Eleutério, porém, como que respondendo à minha pergunta esclareceu. Esse cidadão, desde a antiguidade grega e romana até os tempos mais modernos manteve casas suspeitas e bordéis de luxo. Na realidade, sempre reencarnou sem as funções sexuais. Era o que no Evangelho se chamava eunuco. Mas não era eunuco pelo reino de Deus e sim pelo reino da terra. Mantinha a perversão sexual dos outros para ganhar dinheiro e serviu a reis e a príncipes, mas serviu também a escória mais baixa de Paris e do mundo. Na verdade, meu filho, ele sempre foi louco. 20. Interrogando, Eleutério falou e nós caminhamos para o espaçoso templo que se situava ao lado do laboratório. O assunto interessara-nos profundamente. Pois é, continuou o instrutor,
O homem mantinha em seus negócios as forças assalariadas do mal. Organizava encontros clandestinos entre mulheres da sociedade e homens mal intencionados. Procurava convencer aquelas que nunca se arriscaram fora do casamento e usava todos os recursos a fim de que alguém se perdesse. Durante séculos reencarnou nessas condições, mas foi caindo, até atingir o campo incontrolável da loucura e da inconsciência. Perdido no vale, há algum tempo demonstrou os primeiros sinais de recuperação, ou seja, os primeiros sintomas de que desejava de novo subir. Nós o amparamos. No entanto, tão precária é a sua condição interior que fomos obrigados a mantê-lo nesse recipiente. Serve, por outro lado, de exemplo para os outros. Sexo, meu filho, é perigoso o instrumento que Deus colocou em nossas mãos. Embora sendo uma das mais altas expressões da vida, é também delicado aparelho. Como, de resto, você já está informado. Meu olhar contemplava estático o homenzinho prisioneiro na campanula. Parecia realmente um feto enorme. Como a vida era misteriosa e fantástica, pensei mergulhado num abismo de interrogações sem fim. Deus, na sua onisciência, encerrara em seu universo as mais variadas e inimagináveis expressões de sua sabedoria. Aquele homem parecia também um pinto dentro do ovo. No silêncio de seu sono aparente, o que estaria ocorrendo? Nada, disse Eleutério. Ele apenas dorme e sonha. E a hibernação espiritual. Da mesma forma que na Terra o homem é introduzido numa geladeira ou é submetido a qualquer processo de hibernação, seja por medicamento ou seja que for, aqui também nós hibernamos o espírito. Não é verdade, Albino? O médico confirmou com um gesto de cabeça. Um cheiro forte de flor indicava agora o ambiente, uma luz esverdeada de tonalidade clara bailava no espaço. Essas são ondas de imunização, falou Albino. Esterilizamos o ambiente através da imunização associada a vibrações eletromagnéticas de flores cultivadas em nossos jardins. Flores? Estranhei surpreendido. Sim, flores, retornou o instrutor. Infelizmente, na Terra, os homens ainda não exploraram devidamente o patrimônio formidável que são as flores. Guardam elas tesouros maravilhosos no campo do medicamento e da saúde. Quando a humanidade compreender isso e a ciência se encaminhar nesse sentido, teremos muitas novidades no setor de tratamento da saúde humana, no combate a muitas doenças e na alimentação. As flores têm qualidades superiores que os homens ainda não perceberam. Mantêm vibrações de ordem elevado e precisam de ser aproveitadas. Esperemos o futuro. O olhar do médico instrutor também estava no infinito e eu o acompanhei. Diante de minha visão dilatada brilhavam as mais delicadas e suaves flores e o jardim que eu contemplava estendia-se agora até ao infinito. Só as flores? Quis saber eu. Não, as flores. E as plantas ornamentais, falou Albino. 21. Flores e plantas. Meu pensamento bailava no ar. Surpreendido com a revelação, voltei aos tempos de minha infância, quando com profundo amor, cultivava plantas e flores. Ninguém me compreendia e minha mãe me dizia: não sei com quem esse menino aprendeu a plantar. Gosta de plantar, de mexer com flores. O que seria do mundo sem as plantas e sem as flores? Jesus em sua sabedoria dissera: em verdade vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se veste como um deles. Isso falou dos lírios do campo que nem trabalham nem ceifam. Agora vinha a revelação de que há tesouros de medicamentos nas flores e nas plantas ornamentais. Eleutério tomou-me pelo braço e disse: sim, meu filho. As flores serão o último reduto das esperanças humanas de tratamento clínico das criaturas. Nelas repousam as possibilidades da farmácia moderna. O teor vibratório da flor é fonte inesgotável de energia. Há medicamentos nelas para o sistema nervoso da criatura, assim como para o fígado, rins, intestino, estômago, coração e até para o cérebro. O homem tem usado as flores para esse fim, mas ainda não aprendeu a tirar delas o máximo de rendimento. Apenas algumas flores têm merecido a sua atenção. Eleutério fez um descanso e eu lhe perguntei: por que a espiritualidade não orienta o homem nesse sentido, dizendo-lhe em que flores aos medicamentos? O mundo segue uma marcha certa dentro da lei que o criou e não nos é permitido a nós adiantar ou retardar essa marcha. A inteligência humana saberá encontrar assim que a humanidade estiver em condições de receber esses benefícios. Compete ao próprio homem encontrar o remédio aos seus males. E a bondade e a misericórdia de Deus? Exclamei. 22. Estudando,
Prosseguimos. O sanatório de vastas proporções abrigava milhares de enfermos e a cada passo defrontávamos os mais intrincados problemas sexuais no campo do espírito. O sexo, em última análise, explicou Albino, cedia-se na alma. Sexualidade é uma condição intrínseca do espírito assim como a masculinidade e feminilidade. O anjo, evidentemente, não possui sexo como nós na Terra o entendemos. A angelitude é um trecho da estrada do espírito que já atingiu altíssima possibilidade de entendimento com Deus. Eleutério, que ouvia sério, observou. Nessas condições, chega a um ponto que a criatura espiritual não pode mais ser classificada como homem ou mulher. Entra o espírito numa faixa onde os seres não são nem homem nem mulher. Campo neutro do espírito. Acalmadas as paixões, dominados o ódio e a revolta, estabelecido o amor, perde o ser a característica que a animalidade expressa de macho e fêmea. Na realidade, o ser está em ascensão. As forças que governam o espírito são imensamente poderosas. A contenção sexual é apenas medida disciplinar de defesa do organismo animal e mesmo perispiritual. É lógico que se reflete de maneira ponderável no desenvolvimento espiritual da criatura. Deus não condena ninguém pelo uso imoderado das forças sexuais. O próprio ser é que se desgasta a si mesmo com o uso imoderado de suas forças. Isso dá como resultado a internação, às vezes, em hospitais como este ou então a permanência em lugares como o Vale Livre. O uso inadequado ou imoderado dessas forças também pode conduzir o espírito à loucura ou à inconsciência. O desgaste atinge sempre diretamente o cérebro através da corrente perispiritual que na terra estrutura o sangue. Eleutério calou-se e Albino agradeceu-lhe a preciosa colaboração. Nós, contudo, contemplamos Eleutério com imenso respeito. É certo que estávamos ali diante de entidade espiritual de elevado conhecimento e profunda vivência espiritual. Eleutério sorriu com humildade e disse, lendo-me o pensamento que exprimia tanta admiração: meu caro, os que como eu caíram em outras épocas têm o dever de retornar para ajudar. O mistério da vida no universo é o mistério de Deus. Tão variadas são as formas pelas quais Deus manifesta a sua vontade que basta às criaturas fitar o céu estrelado para compreender que a ordem que governa o cosmos é a suprema inteligência e a suprema bondade do universo. Meu filho, é simples compreender Deus. Basta a criatura ter ouvidos de ouvir e de entender. Vi que Eleutério se iluminara gradativamente, que de seu coração um jorro de safirina luz se irradiava. Todos estavam contritos e tive a impressão que um anjo estava entre nós. 23. À volta, deixamos o sanatório. Nosso grupo se encaminhara para outro salão do hospital, e Albino, após servir-nos uma bebida que parecia chá, despediu-se de nós. Imaginamos que houvesse ali ainda outros locais de tratamento, mas não tivemos coragem de pedir permissão para ver. Realmente, esclareceu Eleutério, há aqui doentes internados em estado gravíssimo. Não falaremos, contudo, por ora, a respeito deles. A sua viagem, meu caro, desta vez, tem a finalidade apenas de primeira notícia, não é mesmo? Concordei com Eleutério. De fato, havia sido avisado de que me seria concedida a oportunidade de ver algumas coisas e de noticiar sem maior profundidade. Os homens precisavam de saber que após a morte do corpo ou mesmo pelo simples desprendimento do corpo físico, o espírito percorria aqueles sítios dominados pelo pensamento sexual e que nos planos além da vida física a fome de sexo dominava alesamente com intensidade. Doenças e desequilíbrios esperavam-nos do lado de lá, embora o sexo fosse instrumento sagrado da vida imortal. Compreendi a gravidade do assunto e a responsabilidade que se me colocava sobre os ombros frágeis. Seria compreendido, por certo. Não. A humanidade não aceita bem aquilo que fala de seus erros e falhas e também entendi que o fato era natural. Eleutério tocou-me o ombro e Diana sorriu para mim. Voltemos, disse ela. Daqui, desta vez, você não pode passar. Temos que cumprir o regulamento. Assim, retornamos pelo vale onde os espíritos que vinham da terra encontravam-se com os espíritos que já fora definitivamente da carne e corriam dominados pela ânsia sexual. Os motivos eram os mais variados. A tese, porém, de que estavam imantados pelo pensamento nós iríamos comprovar em breve. Uma brisa fresca acariciava-nos a testa e um perfume sensual bailava no ar. Meu pensamento começava de novo a ser dominado pelo amor e mulheres nuas dançavam na retina de meus olhos. Eleutério, contudo,
Abraçou-me e Diana fez um gesto no espaço como fariam os hierofantes e percebi que de novo voltava à realidade. O sonho, ali, envolve depressa os seres menos prevenidos e o amor sexual assim como o capitoso vinho que nos embriaga insensivelmente. De fato, amar ainda é uma das belas coisas da natureza. No amor físico, falou Diana lendo meu pensamento, não há propriamente pecado ou crime. O que pode haver é o mergulho na materialização demorada dos sentimentos e a permanência na carne por muito tempo. A carne dá, que é órgão de natureza puramente espiritual, outras possibilidades de manifestação no campo físico. Já repetimos que sexo não quer dizer apenas procedimento dos órgãos físicos. Sexo é um conjunto de qualidades masculinas ou femininas, negativas ou positivas. O que caracteriza o espírito sexualmente é seu modo de ser e não o fato de possuir órgãos de determinado tipo. Diana falou e eu fiquei de novo pensativo. Abraçou-nos e disse: eu que me despeço. Eleutério acompanhará por mais tempo. No entanto, aguardo nova visita em futuro próximo. Abraçou-me novamente com carinho e beijou-me nas faces. Retribuí ruborizados sentindo que ela também, embora fosse um anjo, ostentava as formas maravilhosas de mulher. Diana sorriu e havia no seu olhar profundo e compreensivo a ternura. 24. A terra. Eleutério conduziu-me de novo às faixas mais próximas de nosso pensamento na crosta. Os outros todos haviam desaparecido. E nós dois caminhávamos agora por entre os edifícios de uma grande cidade. A névoa da madrugada cobria tudo em seu lençol branco e frio e poucas pessoas andavam na rua àquela hora. Um ou outro encostado aos prédios denunciavam a presença da vida humana. Sabíamos, no entanto, que dentro das casas e nos lares, criaturas cheias de problemas vibravam intensamente. De repente, vimos um homem que caminhava com lentidão, rodeado de espíritos e de numerosas mulheres, criaturas levianas, de grandes olheiras pintadas e cabelos fosforescentes. Riam e gargalhavam abraçando e beijando desvairadas. Ele sentia-lhes a presença e até o aperto que lhe davam. Não as via, mas a sensação que possuía era normal. Para ele, eram mulheres verdadeiras. Entrou numa casa modesta e o acompanhamos. Tirou a roupa e deitou-se na cama e elas deitaram com ele. Uma abraçou e passou a manter relações sexuais com o homem. Contemplamos estarrecidos aquela estranha simbiose de homem e espírito como se fossem um casal normal no ato mais sagrado da vida. Mas não era. Ali estava um homem que se deixou envolver demasiado pelo pensamento sexual e mulheres perdidas que vivendo no outro lado da vida sentiam a mesma necessidade sexual daqueles que estavam na carne. Ele, por sua vez, comprazia-se no ato. Estranho prazer dominava-o e retinha-o ali na cama, horas acordado sob o domínio das mulheres que se revezavam. Uma após outra, tomavam-no e mantinham com ele relações de homem e mulher com a mesma intensidade que os outros fazem na terra. Beijavam-no, abraçavam-no e unidos a ele exauriam-lhe as forças. No entanto, coisa extraordinária, percebi que entre o intervalo de uma outra, ele parecia recuperar as energias perdidas. Eleutério compreendeu minhas indagações íntimas porque falou-me em voz baixa. Esse homem mergulhou nas correntes vibratórias do amor sem esperança. Retira forças de si mesmo e das outras pessoas, dos espíritos que o rodeiam. Exclamei. Não, respondeu a amiga. Retira forças de pessoas que o rodeiam, familiares, amigos, etc. E até de criaturas afins que estejam mais distantes, quilômetros de distância. E isso pode acontecer? Pode. Criaturas que possuem determinado teor mediúnico vibratório podem aurir forças em outras criaturas. Os grandes médiums o fazem, especialmente os de psicografia, que são alimentados pela vibração presente ou remota de amigos. Para um espírito não há distância. Tudo é perto e tudo está aí presente. Olhei Eleutério com surpresa. Tínhamos novamente um ensinamento desconhecido da humanidade. Sim, meu amigo. As criaturas se alimentam vibratoriamente umas das outras e os médiuns de certa elevação e força retiram até inconscientemente energias de seus amigos, daqueles que se afinem com eles. Se assim não fosse, não teriam o combustível necessário para a produção das suas obras. Por isso, a aproximação dos bons e dos grandes médiuns não poderá nunca ser permanente. Se fosse, um deles ficaria destruído. Evidentemente, a maior aproximação poderá se dar entre os grandes médiums e pessoas que, embora tendo a energia para dispor e fornecer, não precisam dela no campo da mediunidade. É o alimentador humano das obras espirituais. Dai,
certa incompreensão em torno das amizades de determinados médiuns. Dificilmente, e só de maneira excepcional, dois grandes médiuns poderão se manter juntos. Se isso acontecer, se devorarão mutuamente. Temos o poder de devorar energias. A mente humana absorve e expele forças que serão ou não aproveitadas. Isso funciona tanto no campo superior quanto no campo inferior. A regra é a mesma. O caso deste rapaz é singular, mas não é o único na história espiritual do mundo. Agrada-lhe o funcionamento da mediunidade. Acanhado, tímido, a princípio, não tendo coragem de buscar as mulheres do mundo, passou a mentalizar as moças bonitas que conhecia. Essas espiritualmente vinham-lhes ao encontro atraídas pelo seu poder mental, pois esse moço noutras épocas foi poderoso hipnotizador. Contudo, como não gostavam dele, fugiam-lhes de novo a atração. Espíritos, porém, como esses, ligados aos bordéis, onde por fim ele foi algumas vezes, vieram procurá-lo. E então, ele passou a vê-las através da casa mental. Evitava pensar nelas no princípio e voltava o seu pensamento para as virgens e as puras ou as meninas que ele julgava puras e inocentes. Percebendo que estas não vinham mais, entregou-se ao prazer de conviver espiritual e sexualmente com essas pobres criaturas que o amam a seu jeito. Eleutério calou-se e eu fiquei surpreendido com a avalanche de novos ensinamentos que lhe brotavam dos lábios. O moço, porém, no calor de amar não nos percebia a presença nem as indagações. Lábios colados nos lábios das mulheres, peito nos peitos, braços e pernas enrodilhados, era um verdadeiro fauno na loucura do amor. Eleutério tomou-me o braço e conduziu-me para fora. O dia, pouco a pouco clareava no horizonte e o sopro anunciava a ressurreição da vida no mundo. 25. Esclarecimentos úteis. Surpreendido com os fatos que presenciara, interrogava-me a mim mesmo sobre os terríveis problemas espirituais que assolavam a humanidade. Evidentemente, aquele moço estava sob o domínio de forças irresistíveis. Como poderia ele se libertar? Eleutério ouviu-me os pensamentos e aflições. Meu caro, esse caso é a pior das obsessões porque tem a doçura do mel. Há prazer no assunto. Esse rapaz dificilmente se libertará dessas e de outras mulheres. Imantou-se a esses seres porque lhe dão alegria. É lógico que muitas dessas entidades se ligam a ele pelos laços milenares do passado. Criaturas que já foram suas esposas ou amantes. Isso, porém, não importa. O que importa é que está prisioneiro do sexo incontrolado. E ele tem todas as sensações, com elas, que um homem pode ter com uma mulher de carne. Sim, tem todas. Inclusive sente-lhes o peso e o calor. Agrada-lhe por isso o convívio. São na realidade suas amantes. Não seriam também de certa maneira vampiros espirituais? Não deixam de ser porque roubam-lhe as energias e as forças. O caminho para a libertação seria autodomínio, preces e meditações, passes e talvez uma conversa de alguém mais elevado com esses espíritos. Tudo isso, no entanto, dependeria do rapaz. Ele já tem se esforçado nesse campo. Mas acontece que enquanto conscientemente afirma que deseja se libertar delas, inconscientemente alegra-se em continuar em contato com elas. Mas como pode o subconsciente dominá-lo contra o desejo do consciente? Esse é problema comum e corriqueiro, meu amigo. O inconsciente, sendo a vasta rede de todas as vidas anteriores do espírito, é na realidade a força maior. Imaginemos um enorme observatório constituído do maior maquinismo do mundo. Dezenas de operadores, cabine de controle, computadores, rádio, etc. etc. E ao lado disso o ato da observação pelo furo do telescópio, onde o astrônomo coloca o olhar para ver o céu estrelado. Aquela janelinha que lhe permite ver o firmamento e as galáxias mais distantes é em verdade muito pouca coisa comparada com o imenso maquinismo que suporta. Entendeu agora? Eu nunca havia pensando naquilo e minha compreensão se abriu a uma visão nova. De fato, um observatório não se constituía somente no ato de olhar o firmamento. Até chegar aí havia muito trabalho realizado. Nessa mesma relação estão o consciente e o inconsciente. O inconsciente de fato é que somos nós,
O consciente é apenas a janelinha da alma. Olhei Eleutério cheio de admiração e respeito. O bom amigo sorriu. Amanhã estudaremos melhor o caso que merece estudo mais aprofundado. O movimento da cidade tornou-se mais intenso e nós buscamos um parque onde pudéssemos nos abrigar. Eleutério esclareceu-me. É hora de retornar ao seu veículo físico. Descansaremos um pouco no bosque e depois você voltará. Senti-me entristecer. A volta ao organismo físico era para mim sempre uma grande dificuldade. Às vezes retornava com horror, outras vezes com alegria. Ali, porém, dominava a minha satisfação da presença de Eleutério. Bateu-me amigavelmente nas costas. Ninguém pode fugir à lei. Logo mais nos reencontraremos. Ouvi suas últimas palavras porque perdi a consciência. O corpo chamava com seu imenso poder. 26. Irradiações. Reencontrei Eleutério à noite no mesmo sítio. As árvores amigas derramavam-se sobre a grama e o espírito descansava sob o flamboyant gigante. Era uma bela figura de traços maravilhosos. Abraçou-me. Meu pensamento continuava preso ao rapaz que estudávamos. Tomou-me Eleutério pelo braço e falou: Você sabe que todos os seres têm radiações que procedem ou não impulsionadas pela mente. No caso do ser humano ou do ser espiritual que já atingiu o estágio de humanidade nessa fase, expedimos ou irradiamos raios, vibrações e ondas. Tudo pode ser chamado de vibrações ou radiações. Cada ser emite aquilo que possui. Se dominado pelas coisas espirituais irradia vibrações mais leves, espirituais. Se dominado pelas coisas materiais, irradia vibrações mais pesadas, materializadas. E existem entre dezenas de tipos diferentes de radiações ou vibrações. As radiações sexuais, poderosas, intensas, violentas. Ondas ou raios emitidos por uns atingem outros seres que com eles se afinam. A afinidade é lei e vige em todos os campos da existência humana. Em face disso, um homem recebe às vezes violento impacto sexual de uma mulher que com ele tem afinidade, embora possa estar ela no meio de uma multidão de mulheres belas. As outras centenas de mulheres não impressionam aquele homem e nem outros homens impressionam aquela mulher. Mas as ondas sexuais de um se confundem com as ondas sexuais do outro e eles se fundem num mesmo ser. Podem ser criaturas que estiveram ligadas em outras vidas e podem ser apenas espíritos que se veem pela primeira vez. Apesar de ser este último caso muito difícil de ocorrer, estabelecida a faixa vibratória que os une, é fácil o entendimento espiritual através do espaço. Mesmo que não se encontrem materialmente, poderão se encontrar espiritualmente. Durante o sono ou mesmo durante o dia, acordados, através do pensamento se encontrarão. Basta um encontro ou reencontro, um olhar, um gesto ou uma carta para estabelecer poderosos laços de ligação. Com essa ligação, o espírito busca outro através do tempo e do espaço e passam a conviver mantidos por intensa vibração. Sentem-se, percebem-se, amam-se, muito embora às vezes tenham se visto uma única vez. De longe, à distância, e podem até se buscarem sexualmente. Olhos fixos em Eleutério, ia de surpresa em surpresa, acompanhando a sua exposição. Minha cabeça recebia os ensinamentos novos como um rochedo no mar batido pelas tempestades e pelos ventos. O que dizia era simplesmente impressionante. Na realidade, eu mesmo já sentira os impactos do amor. Perceber as ondas que me envolveram no Vale Livre havia passado por acontecimentos interessantes. Mas saber agora que os espíritos podem se ligar vibratoriamente e podem até manter relações sexuais e viver uma vida dentro da vida, era de estarrecer. Eleutério abraçou-me com carinho. Meu filho, há coisas piores. Haveria coisas piores. Eleutério aconselhou-me. Aguarde um pouco. Eumiro sairá logo e nós o acompanharemos. Quem seria Eumiro? Indaguei-me. O bom amigo, porém, esclareceu. Eumiro é o rapaz que vimos hoje e que se mantou aquelas mulheres. Compreendi e aguardei. Não tardou e o moço saiu de casa. Notamos que estava sozinho. Ninguém com ele. E as mulheres? As mulheres se foram, mas você verá que ele não tardará a chamá-las. Como? É ele que as chama. Geralmente, é pelo pensamento, envia-lhes apelos dramáticos e elas vêm. No entanto, se alguém falar com ele dizendo essa verdade, ele reagirá e negará o fato. Afirmará que o seu maior anseio é libertar-se desses espíritos que o amam. Você verá, contudo, que ele sorri de gosto quando fala nelas e se compraz nesse estranho amor. Eu estava surpreendido. Sim, meu filho, ele considera o seu caso uma doença e quer se libertar.
Mas o seu inconsciente prende os espíritos ao veículo de Elmiro e ele ao mesmo tempo que se alegra também sofre porque tem no coração um grande desejo de se espiritualizar e progredir. Evidentemente, os espíritos das mulheres também se comprazem nessa paixão. Simbiose perfeita, amam-se desvairadamente, e sempre o fazem em grupo. Elmiro estava se distanciando e nós procuramos alcançá-lo. Ia com passo firme e insinuou-se agora por viela escura e fétida onde quase o perdemos de vista. Em breve, mergulhava em estranho tugúrio onde uma mulher ainda moça o esperava. Uma dessas infelizes que vivem do amor dos homens. Recebeu ela com cortesia e entregou-se-lhe corajosamente. Elmiro acalmou por um momento a sua ânsia sexual e depois saiu. Nós o acompanhamos e vimos que ainda não dera breves passos e já rajadas de pensamentos emitidos por seu cérebro cortavam o espaço em todas as direções. Pareciam gritos de angústia. Buscavam as mulheres amigas que o abraçavam e amavam sempre. Bem, perguntei respeitoso, mas já não se satisfez? Não, respondeu Eleutério. Infelizmente a sua fome sexual é sem limites. As vibrações dessas criaturas o acompanham. Veja. Prestei atenção à ordem de Eleutério e vi que alguns espíritos de mulheres aproximavam-se rapidamente de Elmiro e o beijavam violentamente. Adaptaram-se-lhe de imediato aos órgãos sexuais como verdadeiros vampiros que o sugassem e Elmiro marchou a rua fora conduzindo-as agarradas ao corpo como ostras na pedra. Elmiro sentia-lhes o calor e o prazer abrasava-lhe o organismo inteiro. Os lábios sequiosos buscaram-lhe a boca e ela sentia estranho e libidinoso calor que lhe corria pelas pernas e pelo peito. Intensivo amor de mulheres lascivas o perturbavam. O que fazer com ele? Perguntei compadecido. Nada, respondeu o instrutor espiritual. Nesse estado e nesse caso nada temos a fazer. E o passe? Interroguei ansioso. O passe aliviará um pouco, esclareceu Eleutério. Mas na realidade só a modificação dos pensamentos de Elmiro poderão libertá-lo. Ele busca aparentemente a libertação, como já lhe disse, mas no fundo de sua alma, no subconsciente ou no inconsciente ele se compraz com esse amor. Eu não saberia dizer nem explicar a avalanche de pensamentos que me dominaram o cérebro. Aquele caso ensejava numerosos e complicados estudos ao mesmo tempo que lançava luz sobre muitos enigmas espirituais. Elmiro entrou em sua casa e nós o acompanhamos. Estava cansado e deitou-se logo. Não nos via nem percebia nossa presença espiritual. A casa era modesta e os demais membros da família dormiam aparentemente serenos. Deitou-se Elmiro e logo as mulheres deitaram-se com ele. Uma abraçou-o corpo a corpo, sobre o seu ventre e Elmiro respirou fundo. Tentou orar mas o seu pensamento não se aquietava. Lembrou Jesus e a espiritualidade. No entanto, as forças que emitia no campo do espírito eram insignificantes dada a fixação mental que projetava nos domínios do sexo. Jamais venceria a dualidade de pensamentos. Estava numa encruzilhada. De um lado o Cristo, do outro, o sexo. Tentava aproximar-se do Cristo, mas só o conseguia intelectualmente. O sexo dominava-lhe os centros de força e o subconsciente sutilmente o conduzia para o passado amoroso ou o lançava nas faixas vibratórias da paixão carnal. Era, na realidade, terrível batalha. Eleutério, compadecido, deu-lhe um passe. Pareceu acalmar-se. Isso durou umas 2 horas. Olhos abertos perdidos no espaço, emitia seguidamente imagens femininas que se projetavam à nossa vista. No espaço logo acima de sua cabeça, víamos as figuras dançarem diante dele. Às vezes sorria, outras entrava em profunda tristeza. Súbito apareceu no recinto uma mocinha de rara beleza física e de grande beleza espiritual. Elmiro chamara pelo pensamento. Vimos de imediato que era espírito encarnado, que deixara por momentos talvez o invólucro carnal atendendo ao poderoso apelo de Elmiro. Não se esqueça que ele foi hipnotizador em outras vidas, disse Eleutério. Sua força mental, nesse campo, é grande e eficiente. A moça reagia violentamente ao apelo de Elmiro. Via-se que o espírito não se submetia à insistência do rapaz. Não, não, dizia ela. Não sirvo para isso. Compreendo espiritualmente. Elmiro segurou-a de modo espiritual pelos braços, pois seu corpo deitado entrara em semitranse e o seu pensamento o arrastava para nosso plano. Por outro lado, as mulheres que amavam Elmiro e que ainda estavam ali entraram em enorme gritaria acusando-o. Mau, perverso, traidor. Eu amo você, clamava ele. Vem, Adélia, não me abandone. A moça ergueu a cabeça e disse: Não me arraste para esse caminho. Não posso,
Não devo, disse e foi embora. Elmiro ficou ali aflito. Adormecido de novo, retomou completamente o veículo físico. As mulheres correram de novo para abraçá-lo. Ele não fez mais nenhum gesto para repeli-las. Entregou-se-lhes indiferente. Gostaria de conhecer melhor o seu drama. Falei. Eleutério sorriu e explicou. Dramas como esse existem aos milhares. Esse é apenas um exemplo mais escabroso. Vamos agora. Depois lhe mostrarei o resto e lhe direi das causas mais profundas que o afligem. Saímos. Lá fora, a lua derramava seus raios de prata sobre a terra, testemunha silenciosa dos sofrimentos da humanidade. Olhei-a e compreendi a marcha inexorável dos séculos que nos arrastam através dos milênios e das idades. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. 27. O sono de Elmiro. O sono de Elmiro era um sono agitado e nas noites subsequentes nós tornamos a vê-lo. À sua volta sempre havia os espíritos sequiosos de sexualidade. Acompanhamos-lhe os problemas mais íntimos e compreendemos que sua luta era grande. Os apelos que lhe nasciam na casa mental atraíam as mais surpreendentes figuras espirituais. Na rua, no serviço, em toda a parte fixava ele alguma mulher que lhe agradava e à noite, mentalizando-as, via que chegavam arrastadas por seu poderoso magnetismo. Muitas revoltadas vinham espiritualmente e a todas tentava ele submeter a sua atração amorosa no campo do espírito. Ensinara-me Eleutério muitas coisas. Penetrava eu no reino fantástico de conhecimentos ignorados pela atual humanidade. Saber que espíritos encarnados estendem raios e redes de forças que prendem outras criaturas arrastando-as a práticas de atos sexuais. Era, na realidade, abrir portas nunca abertas. Elmiro irradiava forças sexuais e o impacto dessas forças atingindo certas mulheres, algumas respeitabilíssimas, criava-lhes terrível drama interno, pois ao retornar ao organismo físico, despertando no mundo da matéria densa, traziam vagamente a impressão dos passos que haviam dado. Noite após noite, estudamos-lhe o caso e não tínhamos, na verdade, nenhuma solução para ele. Elmiro, disse Eleutério, é caso insolucionável por ora. Deverá permanecer assim até que um dia libertado dessas mulheres e vivendo na outra faixa vibratória alcançará um clima diferente onde a sua religiosidade crescerá. Por enquanto, deixemo-lo entregue a si mesmo. Contemplei Elmiro, deitando na cama. Sonhava o sonho da visão das mulheres nuas que vinham deitar-se com ele como se fossem criaturas de carne e sangue. Claro que meu entendimento ainda lutava por entender melhor esses problemas. No entanto, sentia que no universo, forças desconhecidas e poderosas governam os espíritos e compreendi também que o espírito, encarnado ou não, é centro de profunda atração, capaz de atrair à distância os outros seres de tal modo a manter com eles, quando a lei de afinidade preside os seus destinos, atos e relações sexuais no plano além da matéria densa. Como, pensava eu, haveriam os homens de receber as primeiras notícias sobre esse assunto? O que fazer? Eleutério bateu-me no ombro com carinho e disse: meu filho, Deus que fez os céus e as terras do universo sabe por que essas coisas acontecem. Na rota infinita das estrelas muitos segredos guardam os mundos desconhecidos para a nossa humanidade. No grande futuro. Agradeci as palavras de Eleutério e partimos. O caso de Elmiro, entrevisto apenas agora, aguardaria por certo mais profundas revelações. Infelizmente, não me seria permitido revelar. Lá fora a lua brilhava silenciosa e amiga e as estrelas pareciam acenar-nos num campo de trigo. 28. No limiar do submundo. O problema de Elmiro ainda bailava em minha mente. A descoberta do fato de que pela simples mentalização poderia a criatura espiritualmente estabelecer ligação com outras criaturas ao ponto de arrastá-las ou trazê-las através do espaço causara-me forte impressão. Pensar e realizar espiritualmente, em parte, passava a ser questão de momento. Assunto decisivo. Eleutério conduzia-me agora para a zona boêmia de uma grande cidade. Era noite. E os homens andavam pelo bairro da devassidão buscando a solução para seus problemas íntimos. As ruas feias, sujas, lembravam algumas regiões espirituais. Mulheres de fisionomias gastas e maceradas exibiam-se às portas, mostrando-se humilhantemente à freguesia insaciável. Algumas bebiam nos bares da esquina com seus infelizes companheiros. Notei, porém, uma multidão de espíritos que também perambulavam por ali. Quanta gente! Exclamei. É comum, respondeu o benfeitor.
essa quantidade de espíritos nos lugares onde a prostituição prolifera. E o que fazem aí? Misturam-se com os homens e as mulheres, identificam-se com eles, acompanham-lhes as sensações, emocionam-se, gozam da mesma forma que os casais o prazer do ato sexual. Mas como? Eles assistem tudo. Assistem não. Associam-se e participam de todos os lances do ato sexual. Você quer ver? Acompanhemos de perto esses dois. Eleutério apontou-me um casal que conversava baixinho na esquina do bar, do lado de fora. Aproximamo-nos e ouvimos o homem negociando com a mulher o entendimento carnal. Não se decidiam por questão de preço. Algumas entidades sombrias, escuras, escutavam a conversa e aguardavam o desfecho. Por fim, a mulher concordou com o preço baixo que o homem queria pagar e ambos subiram para um sobrado em frente, através de escada antiga de madeira. Os tais espíritos também seguiram-nos. 3 ou 4. 2 eu vi que eram figuras masculinas. Os outros não pude distinguir porque suas fisionomias já não expressavam qualquer tipologia humana. Cabelos grandes, tanto podiam ser mulheres quanto homens. Calças de homem. Acompanhamos-los. Não nos perceberam a presença, já que vibrávamos em faixa vibratória diferente, embora pudéssemos vê-los perfeitamente. Entraram para um quarto horrível, escuro e mal cheiroso, e foram logo para a cama. Mal se despiram. As duas entidades de aspecto masculino não tiveram dúvida. Saltaram na cama e envolveram cada um dos parceiros e passaram a executar o ato sexual em todos os seus lances. Veja bem, murmura o Eleutério, que os encarnados aqui executam o que os desencarnados desejam. Não são os desencarnados que seguem o que os encarnados possam desejar. De fato, verifiquei que o homem e a mulher seguiam através do pensamento que lhes fluía de seus associados espirituais todos os gestos que estes praticavam. Em face disso, o amor daqueles dois prolongou-se desvairadamente, muito mais do que era preciso, e compreendi que coisa medonha é o amor físico realizado a 4. Isso é mais comum do que você está pensando, ensinou-me o instrutor espiritual. Não só nestes lugares, mas também pessoas de bem, invigilantes, em seus lares dão oportunidade, muitas vezes, a que criaturas como estas ali penetrem. Mas então, não há defesa? Perguntei aflito. Ah, meu filho, nos lares bem constituídos onde reina verdadeiro amor e respeito, há os guardiões, isto é, espíritos amigos, que a espiritualidade superior situa nesses lares para impedir a entrada dos vampiros, ou aproveitadores de sensações como esses. Realmente, nós já tivemos notícias dos guardiões. Agora relembrávamos. Eram criaturas que se postavam à porta dos lares mais espiritualizados ou à porta da alcova do casal e impediam qualquer intromissão. Todos os lares cristãos, ou mesmo aqueles que não forem cristãos mas que se mantiverem dentro de uma moral pura, recebiam esse benefício, e o amor era assim resguardado com profundo carinho e respeito. Razão pela qual a atmosfera desses lares irradiava pureza, como se a casa estivesse sempre lavada e limpa. Saímos. Um rumor de instrumentos de orquestra chamou-nos a atenção. Lá fora, encontramos um espírito de elevado porte com quem Eleutério imediatamente se pôs em contato. Como vai tudo aí, Crispim? Saudou o mensageiro. Tudo bem, Eleutério. Como sempre. Muita gente, muita luta. Eleutério apresentou-me. Este é o velho Crispim, meu filho, e fiscaliza esta parte do bairro. Fiscaliza? Surpreendi-me. Sim, fiscaliza. Às vezes, aparecem aqui espíritos que deveriam seguir outro rumo, que buscam coisa melhor, e Crispim os ajuda. Outras vezes, espíritos que querem se libertar desta vida, e não têm força, e o nosso amigo Crispim lhes dá força e coragem. Há muito serviço, mais do que se pensa. Como está o baile? Interrogou Eleutério, após dar-me a explicação. Muita gente. O pessoal da zona inferior está todo lá. Compreendi logo que Crispim falava de espíritos que naturalmente superlotavam o baile, vivendo sensações dos que, ainda na terra, se divertiam. Vou levar o meu pupilo até lá, esclareceu Eleutério. Posso acompanhá-los? Ofereceu generosamente Crispim. Então vamos. O salão estava cheio de gente dos dois lados. O entusiasmo era grande e vimos que os espíritos dançavam com os pares, abraçados com eles, envolvendo-os e penetrando com suas vibrações. A ligação às vezes era tão íntima que, envolvida pelo espírito,
A pessoa que dançava perdera a fisionomia que fora substituída pela do parceiro espiritual como uma máscara perfeita. Esse fato se comprovava quando a música barata parava e os espíritos se afastavam para descansar ou bater palmas. Como a água que se retira de uma esponja, assim retornavam eles ao jogo da dança. Todas as impressões que os homens e as mulheres sentiam no abraço ou no contato da dança, eles também sentiam ou provocavam. Cara na cara, peito no peito, pernas nas pernas. Era uma verdadeira batalha. Lembrei-me dos umbandistas que dizem que o médium é o cavalo e achei que a comparação não estava tão errada assim. E efetivamente, os espíritos ali cavalgavam os homens como cavalos e cavaleiros. Os pares valsavam ou dançavam o samba e tudo conduzia à sexualidade. O mal dos bailes, em qualquer lugar do mundo, meu filho, afirmou Eleutério, é conduzir sempre o pensamento do homem para os desejos inconfessáveis e o despertamento dos anseios sexuais. Dificilmente uma dança entre homem e mulher não leva o homem às vibrações sexuais, embora nem sempre a mulher dance com essa intenção ou perceba os anseios do companheiro. Elemento mais ativo, o homem desperta logo para os sentimentos sexuais, e como é lógico, atrai de imediato companhias altamente interessadas em conduzir o assunto para o fundo das sensações do sexo. Mas então, interroguei, não há amor sem a presença indesejável dessas criaturas? Ah, quando os corações pulsam com pureza e a mente vibra com harmonia e respeito a Deus. Só a formação moral impede o avassalamento dos espíritos. A moral cristã principalmente e a piedade cristã são barreiras quase que intransponíveis para os aproveitadores do sexo. Ama-se verdadeiramente dentro do respeito sagrado que o sexo merece, sem companhias indesejáveis. Quando colocamos a alma e o coração, a mente fortificada nos pensamentos superiores será sempre uma barreira. Acontece, porém, que nem sempre os dois parceiros estão nas mesmas condições. O amor dentro do lar, como já lhe afirmamos, goza de proteção quando reina na casa os sentimentos da alta moralidade ou ainda da moral cristã. Fora disso, a praça está aberta à invasão. Olhei Eleutério e ele completou: vamos embora, senão em pouco receberemos as rajadas sexuais que vêm dessa gente. Tomou-me o braço e partimos. 29. Carla, os vapores do álcool, as radiações do fumo, e as ondas de sexualidade que emanavam das criaturas encarnadas e mesmo desencarnadas que os espiavam, haviam me perturbado um pouco e o ar fresco da noite fez-me bem. Eleutério conduziu-me para fora da cidade, no campo. Em breve vimos uma casa iluminada onde gargalhadas alegres cortavam o ar. Ali, é o togúrio de Carla, esclareceu o bom amigo. Algumas mulheres de alta classe, reunidas por Carla, recebem homens de categoria e passam a exercer o comércio carnal. O preço é alto, mas quase todos são homens ricos, capitães de indústria ou elementos do alto comércio. Ninguém se envolve com eles, nem a polícia. E Carla, meu amigo, legisla com imponência e classe, respeitada e querida por essa gente. É certo que o povo da cidade considera uma prostituta, mas não chega a classificá-la, divulgar. Falam de suas orgias, etc. etc. Os rapazes da sociedade e os estudantes aparecem lá de vez em quando e ela tem a gentileza de tratá-los bem, abrindo mão quase sempre de qualquer pagamento. Ouvi surpreso as palavras de Eleutério. Todavia, silenciei. Logo, estávamos à porta da casa, realmente bonita e bem montada, ao gosto e rústico, onde a madeira envernizada tinha o seu lugar de honra. Notei logo à entrada, uma mocinha linda, de pouco mais de 18 anos, de olhos sonhadores, cabelos negros caídos sobre os ombros, tez morena. Parecia na realidade moça de família. Parece e é, acrescentou Eleutério. Carla recruta essas moças na capital e aprisiona-as neste recanto. Não podem sair sem sua ordem e obedecem rigorosamente às suas instruções. O dinheiro que ganham lhe é entregue religiosamente nas mãos. Ela dê de volta apenas uma pequena parte. Cercas, porém, do máximo conforto. De surpresa em surpresa, entrei acompanhado do instrutor e defrontei a seguir belíssima japonesa, de short e pernas maravilhosamente torneadas. Os olhos apertados e os lábios sensuais davam-lhe uma nota diferente. Compreendi logo porque os homens a amavam. Seu nome era Eda. Fiquei comovido e penalizado. Alguma coisa a falava dentro de mim de um antigo amor. Não sei onde nem quando. Ela pareceu sentir minha presença porque suspirou fundo e procurou-me com o olhar. Entrava uma loura espalhafatosa e Eda lhe disse: Maria,
Não sei o que me deu agora. Pareceu-me ver ali um homem louro que me fitava triste. Depois desapareceu. Tive a impressão de que já o conhecia, mas não sei quem é. Esquisito. Senti imensa ternura por ele. Não é à toa que às vezes penso que você está ficando louca, quando diz que quer deixar esta vida. Gargalhou Maria. A japonesa ficou pensativa. Seus traços leves e absolutamente femininos davam-lhe uma expressão de maravilhosa pureza. Olhei-a com carinho e passei. Onde a encontrara eu? As vidas sucessivas explicam perfeitamente esse fato, falou Eleutério. A impressão de reconhecermos alguém, de imediato, quando na carne. As simpatias espontâneas e as antipatias que brotam de improviso denotam que defrontamos velho amigo ou antigo inimigo. No caso presente, meu caro, você se encontra diante de velha conhecida de Paris e do Oriente. Se você procurá-la na carne, verificará que dela nascerá por você um amor espontâneo e rápido. Provavelmente dirá: parece que eu já o conheço há muito tempo. De onde? E você, naturalmente, não saberá responder ou dirá: foi em outra vida. Realmente, meu coração palpitou mais intensamente diante da japonesa. Passei e vi que os quartos estavam bem decorados, com cortinas de rendas longas e na realidade todos os quartos perfumados, semelhavam quartos de mocinhas educadas, de boas famílias. Não faltavam, é lógico, os espíritos ligados ao sexo que por ali andavam unindo-se uns e outros. Que era bordel era, embora bordel de alta classe. Mas os espíritos que ali estavam denotavam o mesmo teor vibratório mental daqueles que vivem no sexo e para o sexo, insaciáveis e tristes, faces transfiguradas, membros sexuais de enormes proporções, olhares fuzilantes e as mãos semelhantes a garras. Era o amor livre e o espírito, evidentemente entrega-se totalmente às sensações que o dominam. Voltava à minha mente as indagações permanentes. Como podia o sexo que era sagrado e o prazer do sexo que era a criação de Deus degenerar daquela forma? Seria degenerescência ou tudo aquilo na ordem universal da natureza seria absolutamente normal? Só Eleutério poderia me responder, mas o espírito havia se afastado em busca de Carla e eu fiquei com meus pensamentos. A japonesa parecia ver-me porque sorria. Procurei Eleutério. Encontrei-o após. Carla estava deitada, descansando. Nossa entrada na casa parece que mudara. Pela vibração do grande espírito, a vibração do ambiente. Embora na sala alguns casais se divertissem no jogo sexual, algumas mulheres passaram a manter-se pensativas. Passando pelos corredores, vi nos quartos casais que se amavam, que se beijavam ou que se entregavam ao desvario do amor. O pensamento de Carla agora flutuava como balão que subisse lentamente. Lembranças esquisitas dominavam-lhe a mente. Lembrava-se da infância de menina pobre, dos pais, agora velhos e que naquele tempo nada podiam lhe dar, no moço bonito que a desvirginou, naqueles anos todos de sofrimento perambulando pelos caminhos da prostituição e enfim a casa que montou com esforço e que agora se tornara naquele local de concentração de gente rica, que lhe trazia o dinheiro nas mãos. Ela que se acostumou a ser dura, teve pensamentos de amor pelas meninas e fez propósitos de ajudá-las materialmente. Libertá-las, porém, nunca. Está vendo? Falou Eleutério. É sensível à nossa aproximação. No entanto, não a abre mão do direito de escravizar. As infelizes permaneceram aqui ainda por muito tempo porque ela não permitirá nunca que conquistem uma vida melhor. Entidades perversas que dominavam Carla afastaram-se dela assim que nos aproximamos. Embora não nos vissem, murmuraram entre si. Vocês não acham que há qualquer coisa esquisita no ambiente? Dizia uma. De fato, falou outro. Nota-se algo estranho e indefinido. Parece que Carla mudou e está pensando em se regenerar. Temos que estar vigilantes porque não iremos permitir isso. Não, não, afirmou um terceiro. Abandonar esta vida ela não abandonará. Depois, é preciso que se saiba que isto também é nosso. Não fomos nós que ajudamos, encontrando os fregueses para ela. Se não fôssemos nós, ela jamais teria tido êxito. É verdade que em troca nós nos divertimos e vivemos a vida, unidos a esses casais. Mas a realidade é que sem nós, Carla não seria ninguém. Ouvimos e ficamos admirados. É assim mesmo, meu filho, ensinou mansamente Eleutério. Ela escraviza as moças e os vampiros a escravizam. Ela comercializa a carne das meninas e eles respiram sensações sexuais deste lado. Por sua vez, não tem coragem de sair daqui e passarão anos nessa situação por sua vez, também escravizados.
na própria armadilha que criaram. Bem, arrisquei um pensamento, mas um dia Carla e as moças morrerão, não é verdade? E eles para onde irão? Para outro bordel, até que a lei os atinja. Aí então disserão ou entrarão em crise terrível. Poderão ficar loucos e buscarão o vale. Ou começarão a perceber a decadência da forma perispiritual. De qualquer jeito terão que defrontar a inexorabilidade da lei que sempre funciona. Não fugirão à regra. Um dia despertarão para o sentimento do infinito e virão de alma esfarrapada a rezar no altar de Deus. A brisa lá fora começava a soprar e nós resolvemos expirar um pouco o ar do campo. 30. A japonesa. Lá fora, vi com surpresa que a pequena e bela japonesa contemplava o jardim em volta da casa com ar pensativo. Imensa ternura dominou meu coração. Ela está pensando em fugir, disse o espírito, e mais do que isso, pense em fugir a esta vida sexual, agora sem sentido para ela. O que é entre nós, Eleutério? Perguntei envergonhado. Profunda atração me arrasta para essa menina e enorme piedade penetra minha alma ao vê-la. Eleutério sorriu compreensivamente. Coisas de um passado distante, meu filho. Você já viveu no Oriente. Foi também mongol, de cabelos hirsutos e bigodes longos de chinês caídos sobre a boca. Comandante de legiões de hunos. Assolava a terra em seu corcel de morte por onde passava conduzia a devastação. As moças que encontrava com seus homens eram repartidas. Escolhia para si a melhor. Essa é uma daquelas que durante muito tempo, arrebatada dos pais pela sua violência, acompanhou nas lutas e nas guerras. Depois, reencarnou muitas vezes e o perdeu de vista. Ela contudo ainda ama o cavaleiro audaz que no fundo de sua memória integral galopa aos corcéis da morte. Quer ver? Dizendo isso, Eleutério aproximou-se da menina e colocou-lhe a destra na fronte. Imediatamente tudo clareou e passei a ver como num filme, vastos campos onde cavaleiros em disparada devoravam espaço. Pequena aldeia aproximava-se à frente da brigada selvagem. Enorme uno mongol cavalgava belíssimo corcel. Em seus olhos brilhava a paixão da guerra e a voracidade sexual. Entraram na aldeia e passaram os seus habitantes a fio de cimitarra. As mulheres, porém, agarradas na fúria da invasão eram colocadas na garupa dos animais que partiam como relâmpagos. O chefe Uno entrou na casa do chefe da aldeia, arrancou-lhe a filha de 18 anos dos braços e levou-a como um demônio. Não matou os velhos, apenas lhes disse: nada temam, sou o chefe e vou fazê-la nossa rainha. Outra cena se sucedia mas nós estávamos chocados. Aquele homem selvagem éramos nós, no entanto. Quando Eleutério bateu-me nas costas e confortou-me, não se preocupe, meu filho, todos nós viemos da inconsciência para a consciência e iremos da inconsciência para a razão humana e da razão humana para a razão divina através da angelitude. Agradeci a bondade do amigo. Meus olhos estavam cheios de lágrimas e não pude furtar-me a imprevisto gesto de ajoelhar-me perante a mulher e beijar-lhe as mãos delicadas. Pareceu perceber porque retirou a mão depressa e recuou assustada. Olhou por todos os lados e depois disse para si mesma: não é nada. Pensei que alguém me beijava as mãos e me pedia perdão. Será que estou ficando louca? Disse e correu para dentro. Fiquei, todavia, ali, ajoelhado. Soluços pungentes cortaram meu peito. Era eu o causador de tanta infelicidade. O que fazer para recuperá-la? Não se desespere. Compadeceu-se Eleutério. Ela já está numa atitude mental favorável. Iremos requisitar o grupo de salvação dos samaritanos para acabar de libertá-la e em breve você a reencontrará em um de nossos hospitais. Meus soluços cessaram às palavras do espírito e compreendi por que Eleutério me levara até ali onde o passado distante se me tornara um presente terrível. Na realidade, eu sentia que me encontrara a mim mesmo com todas as misérias guardadas no tempo. 31. Visitantes. Estranhas entidades penetravam no lar de Carla. Grupos e espíritos debochados chegavam juntos com os homens que ali vinham buscar o prazer e talvez o esquecimento. Recebidos na sala, sentavam-se à volta de pequenas mesas onde se divertiam saboreando o uísque caro de Carla abraçados às meninas que passavam a rodeá-los. O dinheiro jorrava e o riso enchia o recinto. Com eles, os espíritos riam. Divertiam-se e amavam-se na mesma base que os encarnados. Não se diferenciavam deles. Envolviam os homens, abraçavam-se com as mulheres e seguiam para a cama na loucura do amor. Assistíamos a tudo como os médicos olham os doentes. Eleutério, perguntei, há crime nisso? Não, esclareceu o espírito.
crime não há. O que há é desperdício de uma energia preciosa que faltará ao cérebro e enriquecerá o perispírito. O exagero e a permanência demorada no campo sexual é que prejudicam a criatura. Mas é um prejuízo todo pessoal, que absolutamente não afeta a Deus. Deus é pai e amigo e tem as suas leis que governam o universo independentes dele. Depois de criadas, dirigem o desenvolvimento do ser através dos milênios. Não há crime, não há pecado. Há apenas endurecimento do perispírito, diminuição das percepções espirituais, estacionamento no tempo e no espaço. Poderíamos dizer que o espírito se atrasa espiritualmente. Nunca, porém, crime ou pecado. Além disso, como já tivemos oportunidade de dizer, adquirem amizades inconvenientes, associam-se a espíritos inferiores e podem cair nas perversões sexuais, que é capítulo à parte no estudo da sexualidade. Você não acha, Eleutério, indaguei a medo, que o comércio sexual na Terra ainda é uma necessidade? Você diz o comércio normal dos casais ou o entendimento com as mulheres perdidas? Com as mulheres perdidas. Bem, nós somos de opinião que constitui ainda necessidade inadiável. Em face do estágio de evolução dos homens, constitui, de certa forma, garantia para a sociedade. Evidente que o homem não poderia manter de forma alguma abstinência total. Só os mortos se mantêm nessa posição. Refrear de uma vez o exercício sexual na fase atual da evolução humana, de atraso, seria impedir a expansão natural dos sentimentos sexuais e o homem seria conduzido à prática de crimes horrendos, como seja um assassinato, o latrocínio e outros piores. O represamento violento das energias sexuais leva o homem superior à realização de obras intelectuais, artísticas ou santificantes de grande importância para a humanidade, mas a contenção dessas mesmas energias no seu interior, arrastá-lo à violência e ao crime. Cada um dá o que tem. O homem bom pensará em usar energia atômica para visitar outros mundos, e o homem mau pensará de imediato em usar a mesma energia atômica para destruir países e cidades. A surpresa estampava-se, é lógico, no meu rosto. Eleutério percebeu e riu. Meu filho, pode parecer que estou criando uma nova moral, mas a verdade é essa. Há casos particulares intrincados que só serão resolvidos com o tempo e que envolvem a harmonia das famílias. No entanto, esses lares só se mantêm unidos porque o homem que não se entende com a esposa encontra alguma satisfação no comércio carnal com essas mulheres. Homens de enorme responsabilidade na sociedade e no mundo social. No amor destas infelizes acalma as suas paixões. É uma fuga necessária. À proporção, porém, que o espírito progride e evolui, vai ele se libertando dessas situações. Não se esqueça que Jesus sempre tratou com carinho as prostitutas, mas não pode redimir a todas. O mundo depois dele continuou cheio delas. O assunto, na verdade, é de difícil entendimento e sei que você lutará com estas novas ideias. Não faço absolutamente apologia da sexualidade atormentada. Apenas identifico um fenômeno que existe que, se não é solução definitiva, é, contudo, um mal necessário. O bom senso indica isso. Eleutério calara. Meu olhar perdia-se agora no infinito. Era muito difícil compreender tudo. Como haveremos de fazer para atingir a suprema compreensão? Eleutério bateu-me, como lhe era habitual, nas costas. Nem eu compreendo. No mundo espiritual, grandes entidades continuam estudando o assunto. Evidentemente, em breve, recolheremos melhores e maiores esclarecimentos. Não se esqueça que estou lhe oferecendo somente conclusões minhas, de caráter pessoal. É o meu modo de entender. Aqui, no plano do espírito, cada um diz o que sabe, embora também haja códigos e estudos da esfera mais alta, que definem o pensamento geral da comunidade que os espíritos de determinada faixa vibratória habitam. À proporção que subimos e passamos a viver em faixas vibratórias superiores, dispondo de novos conhecimentos, compreendemos mais e a moral é outra, apesar de que em suas linhas gerais permaneça sempre o pensamento do Cristo. E neste caso ainda vale a afirmativa do Mestre. Aquele que estiver sem pecado que atire a primeira pedra. Tive a impressão que meus olhos se abriram mais compreensivos e surpresos agora e que meu coração recebia uma rajada maior de entendimento e de amor. 32. O drama, como tantas outras criaturas, Carla vinha de encarnação em encarnação mantendo lares de amor como aquele, através das civilizações desde as épocas mais remotas. Espírito endividado. Calou-me fundo a sua situação. Observamo-la, por isso, com interesse. Eleutério,
sempre pronto a iluminar meu espírito com conhecimentos novos. Não se furtava a responder aos nossos apelos mentais. Sentia e compreendia-me perfeitamente as inquietações como quem lê num livro aberto. Cala, meu amigo, sentiu nossas vibrações e nossa presença. Hoje, é criatura temente a Deus. Como? Essa criatura que mantém tanta gente escravizada. É temente a Deus, respeita a Deus. Sim, respeita e acata a Deus. Sabe que Ele existe e faz as suas orações habituais com muito fervor. No entanto, ainda não conseguiu se libertar. Há um drama na sua alma. Além disso, cria uma menina paralítica a qual dedicou todo o seu amor. Quer ver? Dizendo isso, Eleutério levou-me para os fundos do jardim da casa onde uma casinha recoberta de flores rodeada de gramado verde dava outro colorido. Entramos. Uma criada desenvolvia ali suas atividades em volta de uma criança de 13 a 14 anos que jazia paralítica numa cadeira de rodas. O amigo murmurou baixinho. Essa é a Liana, filha adotiva de Carla. Todo o dinheiro que Carla recebe é canalizado para a cura dessa menina. Ainda falava Eleutério quando entrou a japonesa e abraçou-a com carinho. Liana, meu amor, como tem passado? Fiquei perplexo. A moça beijou e abraçou a criança com carinho imenso. Vejo o que eu trouxe para você, disse, e retirou das dobras do vestido pequena caixa de bombons, que lhe entregou. A menina sorriu de prazer. Que bom, exclamou feliz. Eu já estava com saudades suas. Você não vinha mais me ver. E o tio Paulo? Sumiu? Ah, o tio Paulo não tem vindo mais. Com certeza está viajando, respondeu a outra. Compreendemos que falava de algum dos rapazes que as visitavam e que deveria ser cliente da moça. Observei as pernas da menina e vi que eram magérrimas, assim como seus braços incapazes de sustê-la em pé. O rosto, todavia, era belo. Maravilhoso. O olhar possuía profundo e sincero magnetismo. Está vendo, concluiu Eleutério. Carla se dedica de corpo e alma a essa criança e as outras mulheres adoram a menina. Nem sempre, pois, se pode julgar as criaturas. Jesus ensinou, não julgueis para não serdes julgados. Carla, como você vê, está melhorando. Através dos séculos vem encontrando seu caminho. Algum dia se libertará. Não advogamos em absoluto a sua permanência no mundo da sexualidade, mas entendemos perfeitamente que a casa, de certa forma, colabora para que o mundo seja menos infeliz até que os homens atinjam um maior grau de evolução. Se não existissem esses antros, não haveria virgens na terra. A violência carnal e avassaladora do homem faria da terra inteira um imenso bordel. A natureza não dá saltos e ninguém alcança a evolução de um dia para outro. O espírito endurecido na terra luta desesperado consigo mesmo para vencer as barreiras terríveis da sua própria limitação. Lembra o pintacilgo dentro do ovo. Romper a casca para ele é enorme sacrifício e ele só poderá fazer na hora certa e nos limites de ferro do ciclo de gestação. A mente humana está no mesmo caso. Amadurece devagar e compreende devagar. Os gênios são o resultado da evolução de milênios. Não se alcança a perfeição a toque de caixa. Realmente, a criatura pode acelerar a sua evolução voltando seu pensamento diuturnamente para as coisas espirituais. E, em nosso planeta, fixando-o no Cristo. Fora disso, reencarnará tempo afora no desespero de despertar em esferas mais altas. Ouvi Eleutério, o grande espírito, e contemplei a menina paralítica. Que estranho caminho conduzir aquela mulher a dar o coração àquela alma pura e organizar ao mesmo tempo um templo de amor aos desconsolados e aos loucos. São os mistérios do caminho de Deus, meu filho. Respondeu o instrutor. A alma atravessa as idades como um pássaro que atravessasse o oceano. A primeira ilha que encontra pousa para descansar, depois levanta voo de novo. O seu objetivo, porém, é o outro continente. Pousará enquanto as terras encontre até que um dia pousará em Porto Seguro. E o nosso Porto Seguro é Deus. Fomos saindo da casinha. Tudo era belo em torno. Os insetos cantavam a sua canção e os vagalumes acendiam as suas lanternas. Abracei Eleutério fraternalmente e disse-lhe: Eleutério, Deus lhe pague por tudo. Você é um grande amigo. Ele sorriu como quem sabe que eu estivera muito perto do meu destino. Lancei um último olhar à japonesa debruçada sobre a menina paralítica. Meus olhos encheram-se de lágrimas de amor. 33. Perversão sexual. O plenilúnio põe a claridade diáfana na cor de prata sobre todas as coisas. A grama úmida, o capim fresco, o pasto iluminado,
tocavam-se de sua tonalidade nostálgica. Encontramo-nos em pequena elevação nos arredores da grande cidade. Eleutério surgia agora a meus olhos completamente diferente. Não era mais o espírito com face de anjo, nem lembrava mais que estivéramos com Diana. Era agora um homem comum de roupa verde escura, embora de bela fisionomia. Você também, disse ele. Apague toda a claridade que possa fazer com que os homens percebam que já adquiriam maiores possibilidades espirituais. Assustei-me com suas palavras. Mas quem sou eu, Eleutério? Um espírito endividado, pobre de espiritualidade e sofredor. Nada tenho para ocultar porque nada tenho. Você está enganado, meu amigo. Os tesouros de conhecimento que adquiriu nessas incursões ao nosso plano e a outros iluminaram e transformaram a sua face. Você não percebe, mas os outros percebem. Fiquei atemorizado. A simples menção de nossas responsabilidades espirituais agitava meu coração. Afinal, nunca supus que pudesse merecer qualquer distinção maior. A alegria de conquistar conhecimento já era para nós, humildes seres da terra, uma glória. Em todo caso, procurei obedecer e mentalizei-me como o mais necessitado dos homens. Homens comuns. Passamos a percorrer as ruas da grande metrópole. A noite ajudava-nos. Em velha praça, outrora importante e hoje renovada em arquitetura moderna, estacionamos. Muita gente, homens, mulheres, todos atravancados, buscando uma condução para casa. Passávamos entre eles despercebidos, como se não existíssemos. Notei homens esquisitos, com rostos pintados, imitando mulheres, cabelos à feição feminina e olhares dengosos, buscando ansiosamente os homens másculos. Suas indumentárias diziam de suas tendências. Isso é o que podemos denominar de sexo neutro ou terceiro sexo, esclareceu Eleutério. Formam uma população minoritária à margem da população normal. Vivem uma vida diferente e mantêm-se num clima mental totalmente estranho para o mundo. Não são homens nem são mulheres, sexualmente falando. Estudaremos evidentemente o que são. Mergulharemos em suas almas, se nos for permitido. O assunto, é claro, como estudo, e só como estudo, me interessou profundamente. Penetrar nesse mundo desconhecido dos homossexuais me parecia mais do que estudo. Semelhava-me até uma grande e extraordinária aventura. Os olhares sequiosos dos homossexuais seguiam os outros homens e não raro riam de gosto quando alguém se detinha para observá-los. Faziam gestos, flertavam, namoravam como se realmente fossem mulheres. Roupas nitidamente femininas embora de talhe masculino, o cabelo à feição dos usados pelas mulheres. As vibrações que os olhares dos homens do terceiro sexo emitiam eram realmente impressionantes. Além de não se diferenciarem das vibrações das mulheres, vinham cheios de ternura e de sexualidade. Via-se que eram todo sexo. Cada um deles expressava sexualidade por todos os poros. Não é tanto o desejo que os escraviza, falou Eleutério, mas sim a mentalização no campo sexual pela insistência em serem mulheres. Insistência em serem mulheres? Interroguei espantado. Sim, o que caracteriza esse tipo humano é a preocupação de serem femininos e de concorrerem com as mulheres no amor dos outros homens. Disputam esse amor com unhas e dentes. Eleutério falava e eu me aproximei de um tipo alto, bonito, claro, excepcional. Como pode um homem desse porte dedicar-se ao comércio sexual e manter-se nesse caminho? Não lhe seria mais fácil adotar a sua posição de homem mesmo? O que é que afinal faz com que tome esse caminho? Perguntei e esperei uma solução de Eleutério. Este, porém, não respondeu de pronto, apenas me convidou. Para que você possa entender o assunto de maneira total, acompanhe-me. O rapaz estava na porta do edifício. Passamos por ele e entramos, buscando o outro andar. Ali, penetramos em singelo apartamento de solteiro onde algumas coisas me chamaram de imediato a atenção. A disposição dos móveis com pequena jarra de flores, as cortinas em todas as portas e janelas, as cadeiras e divisões revestidos de planejamentos, a limpeza e o asseio de tudo. Vi que um toque feminino pairava no ar e que uma mulher deveria ter estado ali ou residia ali. Quem? Perguntei ao instrutor. Mora aqui com o rapaz? Ninguém, afirmou o amigo. Ele mora sozinho e cuida de sua casa com esse carinho. Sim, mas isso é nitidamente feminino. É o que eu queria que você visse. Outras coisas, de fato, me chamaram a atenção.
livros de receitas e cadernos relacionando receitas de bolos e doces. Sobre a máquina de costura uma caixinha e os apetrechos de costuras. Meu filho, disse Eleutério, você verifica logo que um cortejo de condições femininas acompanham os nossos amigos que se desviaram no sexo, conforme velha expressão do mundo. Em verdade, são apenas espíritos de mulheres ou espíritos que ainda permanecem na faixa feminina que reencarnaram em corpos de homens. Mantém, contudo, a feição e as manias de seu antigo sexo. Pensei que essas criaturas fossem enfermos que se desviaram por qualquer motivo. Pelo menos a ciência terrestre acredita nisso. A ciência da Terra, retrucou Eleutério, terá que retificar permanentemente os seus conceitos. À proporção que o conhecimento científico avança, o homem vai enxergando mais longe e mais claramente e vai alterando todos os seus conceitos. Nem nós que vivemos em outras faixas vibratórias do universo retemos a verdade integral. Eleutério falava e o seu tórax e sua cabeça se iluminavam. Vi que imenso era o seu conhecimento dos seres e das coisas. O sexo neutro, o terceiro sexo, disse ele em prosseguimento, não significa doença ou desvio, pelo contrário. Em certo aspecto é progresso. Para alcançar a angelitude tem o espírito humano que se libertar do conceito vulgar de sexo. Como você já sabe, o anjo não é nem homem nem mulher, nem feminino nem masculino. Engloba ele, na realidade, os dois sexos numa terceira forma vivente. Está acima daquilo que nós denominamos comumente de espírito humano ou que já está envolto nas faixas vibratórias terrestres. Para que o espírito humano faça a travessia, tem necessidade de vencer os dois sexos ou melhor as duas manifestações do sexo porque feminino e masculino são apenas expressões daquilo que se resolveu denominar sexo. Essa travessia tem que se fazer através de uma forma intermediária que é o sexo neutro ou terceiro sexo. Quando o espírito se reencarna nessa forma que parece de homem, ele se expressa no mundo de conformidade com a sua evolução. Se um tipo superior produz os artistas superiores sem cair nos excessos sexuais. Esse não é uma figura tão elevada. Expressa-se na vida humana pela manifestação intelectual menos elevada e pelas expressões sexuais comuns às criaturas. Espíritos de mulher ou que já passaram pelo estágio feminino trazem consigo todas as manifestações femininas e procuram solucionar o problema sexual com os órgãos do que possuem. O que não se poderá negar é que essa gente toda de um modo geral é muito inteligente. Alguns inteligentíssimos e até em casos mais raros são gênios nos diversos departamentos da arte. Como aberração, doenças que podem levar à prática de relações homossexuais. Isto não quer dizer que o fato de existirem invalide a tese primitiva de que os homossexuais são espíritos de mulheres em corpos masculinos, assim como as mulheres lésbicas denunciam espíritos de homens em corpos de mulheres. A força do espírito expressa-se através dos órgãos do que o corpo físico lhe oferece. A potencialidade sexual que vem do espírito e do perispírito e não propriamente dos órgãos sexuais. É como a água que flui de acordo com a tubulação. Se cano de meia polegada, a força é uma. Se de 4 polegadas, a força é maior, já que o reservatório poderá dar vazão maior à sua fúria de correr no desnível. Não sei se me expressei bem, suspirou Eleutério, mas fiz o possível para que você compreendesse. Agradeci a delicadeza do espírito e entrei em longa meditação. Logo, porém, fui arrancado da cisma pela entrada do rapaz que se abraçava a outro cavalheiro. Ambos moços tratavam-se carinhosamente e um dizia para o outro: Você viu o vestido da Taylor em seu último filme? Não, não vi. Não prestei atenção, mas o Burton estava bárbaro. Trocaram gentilezas e passaram a falar de bolos, receitas e vida mundana. Olhei pela janela e vi lá embaixo os ônibus e os automóveis na trepidação do asfalto. Tentei compreender o turbilhão da vida humana. Minha alma estava ansiada. Quanto era difícil compreender o universo e como eram quase insondáveis os mistérios de Deus. Eleutério percebeu minha luta íntima e convidou: Vamos. Outras oportunidades nos esperam. Estamos apenas no limiar da nova era. Sorri, também, agradecido, e seguiu. 34. Ligações do passado. Eu estava ainda sob o impacto das revelações. Quanto mais penetrava no mistério da vida, mais compreendia que nada sabíamos em face do conglomerado de fatos, acontecimentos e laços da vida eterna. O homem, herdeiro de Deus, situava-se no plano dos acontecimentos cósmicos. A ignorância humana atingia as faixas escuras do desconhecido, o que, na verdade,
Sabíamos nós, nada. No ventre da sombra, fechado e silencioso para os ouvidos humanos, jazia o conhecimento das coisas maravilhosas de Deus. A noite atraia-nos com as suas sombras acolhedoras. Minha mente, contudo, trabalhava. Mais do que qualquer coisa me preocupava aquele problema do amor do mesmo sexo. Dois homens que se amavam ou duas mulheres que se uniam. Já ouvira falar em casamento de duas mulheres e em casamento de dois homens. Sabia perfeitamente que o amor é universal e que nada impede que duas criaturas do mesmo sexo se amem. A história do mundo conta-nos a cada passo o amor dos artistas e dos santos. O amor espiritual nada tem com sexo, é verdade, mas sim com as ligações de um passado às vezes milenar. Ninguém se encontra com alguém neste mundo pela primeira vez. Não há um acaso e tudo decorre da existência de leis inexoráveis e imutáveis dentro das quais o homem vive. O amor verdadeiro, espiritual, é como o perfume da flor que transcende o nosso desejo de querer ou não querer. Há uma sensibilidade de amar assim como há uma inconsciente percepção de amor em todo o ser. O encontro de duas almas que se amam causa um impacto semelhante ao encontro do imã com a limalha de ferro ou o contato de dois polos de nomes diferentes. A atração é instantânea e imediata. Embora possa ocorrer que estejam essas almas envolvidas no véu milenar do esquecimento, Deus em sua misericórdia permite que um véu de insensibilidade oculte o amor, provisoriamente. Mas o comum é sentir um pelo outro uma atração irresistível. Sublimar essa atração é a fuga daqueles que, havendo atingido um clima superior, precisam de evitar o escândalo, quando este prejudica os interesses da casa de Deus. Esses pensamentos dominavam minha mente, recordando velhos ensinamentos de Eleutério. O amigo, ouvindo-me na acústica da alma, tomou-me o braço amigavelmente. O céu estrelado era um convite ao sonho. Caminhávamos, embora na terra, no meio das estrelas. O riacho da saudade atirava suas águas como véu de noiva. Sobre as pedras e as folhas das árvores altas filtravam a lua. Paráramos ali para aproveitar a vibração ambiente e rever velho amigo. Eleutério dissera-me que deveríamos reabastecer a fim de termos energia para o futuro. Penetramos, após aurir energias nos raios da lua e na claridade lunar que nos vinham nas mãos da noite, em casa modesta, onde o companheiro nos esperava. Este é um santo, afirmou Eleutério. Deu a sua vida e o seu amor à humanidade inteira. Olhei o amigo que nos recebeu com um grande abraço. De sua cabeça e de seu tórax, intensa luz se irradiava. A beleza de seu olhar e de seu rosto era como a beleza dos anjos. Recebi-lhe as vibrações como poderosos raios que me penetrassem o organismo todo. Senti-me reanimar. Ofereceu-nos em seguida um cálice de fluidos. É lógico que ali estava o seu espírito no plano espiritual. Visitávamos, pois, um espírito. Eleutério manteve com ele ligeira conversa e o grande amigo, sorrindo, esclareceu. Agora compreendo a razão desta visita. É interessante o estudo que estão fazendo em torno de sexo. Numerosas são as consultas que em meu trabalho de mediunidade terrestre tenho recebido. Todos estão angustiados, aflitos, querendo uma solução. Creio que o auxílio de vocês nesse campo será inestimável. Como primeira ideia, acho maravilhosa. Vocês não imaginam o desespero dessa gente. Na realidade, o sexo tem matado ou tornado infeliz mais gente do que o amor e o ódio e talvez mais do que as próprias guerras. De maneira que toda a contribuição superior no campo espiritual é inestimável tesouro. Agradeço-lhes pois o que estão fazendo pelos homens. Tenho certeza que diminuirá o número dos consulentes que, agora, encontrarão no trabalho de vocês resposta a muitas indagações. Contemplei o companheiro que apresentava ali nova contextura perispiritual. Notei que maior poder se irradiava ainda de sua mente. Seus olhos tornaram-se mais brilhantes e ela prosseguiu. O meu caso, por exemplo, é uma necessidade imposta pelo plano superior. Quando fui chamado a reencarnar, os engenheiros e técnicos de reencarnação excluíram de meu mapa qualquer possibilidade de casamento. Todas as minhas energias, disseram eles, deverão ser dedicadas ou canalizadas para a recepção de livros espirituais em menor escala para a caridade cristã. Os livros seriam na realidade os meus filhos. O meu maior sonho seria casar e ter muitos filhos, dedicar-me ao lar e dar todo o meu amor à companheira e a eles. Seria o que de maior poderia me suceder na terra. Contudo, não tenho esse direito. Deverei abraçar e amar a todos com o mesmo carinho e com o mesmo amor. É um imperativo da vida maior. Resta-me nesta vida tão somente o trabalho cristão. Fora disso,
Deverei zelar a fim de não me perder. Mas, uma pergunta ia ser esboçada por nós. Não tivemos coragem de fazê-la. Ele, porém, que já lera o nosso pensamento, esclareceu: meu caro, toda sexualidade que poderia se expressar, em nosso caso, através dos órgãos já desapareceu. Já não temos há muito tempo qualquer vibração nesse sentido. Foi-nos tirada essa possibilidade. Realmente, isto facilitou-nos a tarefa. Nos primeiros tempos de nossa encarnação ainda sentíamos algumas vibrações sexuais. Depois tudo desapareceu como uma grande névoa. Ficou-nos a alegria de amar espiritualmente só. Na fisionomia dele, vimos uma longínqua tristeza. Não repare, meu amigo, disse ele. Meu anseio por ter filhos é tão grande que não posso sopitar os meus sentimentos. Mas na próxima encarnação voltarei e terei muitos filhos. Saímos de novo para fora, como quem vai se despedindo, e ele acompanhou-nos à porta. Os fluidos ingeridos davam-nos novas energias e sentíamos-nos recuperados. De repente, dirigiu-se ele a Eleutério. Sabe que recebi a notícia de que Tamerlão irá receber amanhã à noite, pela madrugada, o comando das legiões das trevas antes comandadas por Gregório. Sei, respondeu o instrutor. Tenho ordens extraordinárias para comparecer e assistir tudo a fim de fazer as devidas comunicações às esferas superiores. Eu também espero estar lá, acrescentou ele. Emanuel prometeu-me essa oportunidade. Provavelmente não nos veremos, não é mesmo? Porque estaremos em situação diferente de vibração. Compreendi que talvez eu, se fosse também, alterasse o programa. A lua brilhava ainda e por um momento assistimos o plenilúnio maravilhoso. 35. Almas gêmeas. Minha mente fervilhava. Queria saber muita coisa sobre o sexo. Um turbilhão de pensamentos me assaltava a alma. Parecia-me que as vagas de prodigioso oceano se arrebentavam em minha cabeça. E a história das almas gêmeas? Arrisquei uma pergunta. É verdade isso? É verdade. Diz Emanuel que é verdade, esclareceu ele. É uma teoria ou uma notícia que Emanuel trouxe dos planos superiores. Eu ainda não compreendi bem o assunto, que aliás me parece fascinante. Diz Emanuel que profundas são as origens das almas gêmeas, espíritos unidos desde a sua origem, desde sua criação como espíritos, fazem a sua evolução juntos e caminham através do infinito ao encontro de Deus. Não compreendo, disse eu timidamente. Como é que Deus cria esses espíritos à parte na criação divina? Como ficam diferentes dos outros? Porque isso, de fato, você tem razão. O assunto é embaraçoso e difícil. Eu mesmo ainda não entendi bem, mas o fato é que as almas gêmeas existem. Mas essa questão está ligada ao sexo. Quer dizer, está ligada ao sexo no sentido espiritual, no sentido de sexo como órgãos sexuais. Não. Amor tipicamente de almas absolutamente afins. Há, na verdade, amor, porém não há sexo como entendemos na Terra. O amor que flui das almas nem sempre se expressa através dos órgãos sexuais. Você já sabe disso. Onde estiverem as almas gêmeas, se elas se encontrarem, se reconhecerão e grande será a luta para impedir que se unam. Imensa atração magnética exerce terrível ação sobre elas. Quando essas almas gêmeas estão em estágio superior de evolução, o caso é simples e fácil. Sabem o que fazem e compreendem que devem respeitar as leis de Deus. Quando ainda estagiam em situação inferior, há dramas sem precedentes. Exemplo simbólico: Romeu e Julieta não conseguem viver um sem a presença do outro e enfrentam todos os riscos. Ele falava e o meu pensamento e a minha mente queriam mais. Preocupavam-me as origens, o nascimento das almas gêmeas. Meu irmão, acrescentou o amigo, para explicar-lhe isso eu teria que esclarecer-lhe a origem da formação das almas. O que na verdade eu ainda também não sei. Vê como é fascinante o problema. Ele riu com a sua gargalhada feliz e nós rimos juntos. Que há almas gêmeas há. Repisou ele. Creio, no entanto, que nesse caso só Emanuel pessoalmente poderia lhe falar. Como você sabe, na Terra, essa tese ainda não foi aceita. Bem, há muita gente que aceita. Sei, no entanto, aqueles que estão à frente de algumas instituições cristãs não a aceitaram. E você se incomoda com isso? Não, absolutamente. O que há é que nós aqui compreendemos que ainda é cedo. Os homens não amadureceram para compreender. E nós ficaremos sem saber nada. Que culpa temos? Ah, meu filho, você é feliz. Você tem Eleutério. Sorrimos e compreendemos. Ele não desejava adiantar-se sobre o assunto.
Havia a autoridade de Emanuel a respeitar. Assim, limitamo-nos a agradecer e despedir-nos. Tinha agora a certeza de que se Eleutério pudesse me esclareceria. Contudo, amanhecia e com os primeiros sinais de claridade cumpria-nos voltar ao nosso posto de luta. Olhei o tempo, abracei Eleutério e partimos. 36. Considerações finais. Quando reencontrei o instrutor, ainda o tema que me preocupava era o das almas gêmeas. Um vago sentimento longínquo de amor a dois me levara a aceitar de certa maneira a teoria das almas gêmeas. O conceito que eu possuía, no entanto, da justiça de Deus, que deveria ser universal, conduzia-me a meditar com reserva. Seriam todos os seres almas gêmeas de outras tantas almas? Ou acaso ou a vontade de Deus é que criavam apenas algumas centenas ou milhares de casos? Que a tese era belíssima era. A responsabilidade imensa de Emanuel, por outro lado, pesava na balança. Meu filho, explicou-me Eleutério, após os primeiros cumprimentos, enquanto me conduzia para o parque de bela instituição de socorro espiritual, situada nas proximidades da Terra. Meu filho, esse assunto é de tão grande profundidade, que raramente os espíritos superiores tratam dele. E não é fácil de explicar às mentes que ainda permanecem nos planos mais ligados à crosta terrestre. Aqui, onde nos encontramos, o assunto dificilmente é ventilado e permanece quase que reservado aos limites de evolução de entidades mais avançadas no campo científico. A mente que nós chamamos humana, no momento não compreenderia, embora o coração aceitasse facilmente. Não sei se me entendeu. Entendeu? Respondi que sim. Pois é isso. Na espiritualidade superior, há espíritos que não aceitam a tese das almas gêmeas, por isso o assunto continua sendo motivo de estudos. Para eles também, assim como outros temas. Deus fez os espíritos de tal maneira que de faixa a faixa vibratória onde eles habitam há sempre coisas a estudar, a descobrir, a inventar. Os antigos acreditavam que as almas eram criadas por Deus, em duas metades que um dia iriam se juntar definitivamente. É a velha crença da humanidade. Para certos espíritos superiores, um determinado número de almas é criado no mesmo momento, ou duas almas que nasceram juntas, unidas, são almas gêmeas que se amarão e se procurarão ansiosas eternamente. Mas, parece que Allan Kardec se opôs a isso em uma de suas obras. Argumentei. É verdade. O grande apóstolo discordou. Por aí você vê que o problema ainda está nas cogitações dos cientistas espirituais. O problema a almas gêmeas não se enquadra, como vê, no estudo sobre o sexo e sim num trabalho sobre a origem da criação das almas. Creio que já existe uma programação nesse sentido na espiritualidade para breve. Assim, os homens receberam melhores notícias. Um vento fresco tocava-nos amorosamente. Alguns pássaros cantavam à volta escondidos no arvoredo. Percebendo minha ansiedade mental e vendo que não ficara satisfeito com as informações, Eleutério levou-me a sentar em um banco. Alisou-me a cabeça paternalmente e disse: Eu também aceito a teoria de duas almas que se amam eternamente e que sonham viver juntas para sempre, amigas, oferecendo-se uma à outra numa eterna doação. Nada vejo que impedisse Deus de tê-las criado assim. E admitiria até que isso fosse geral a todas as criaturas. No entanto, compreendo o argumento daqueles que afirmam que isso seria pouco lógico porque nós devemos igualmente amar a todos da mesma maneira e com igual quantidade e qualidade de amor, que é o amor universal a todas as criaturas. De fato, o objetivo dos seres é o de atingir o amor universal a todas as criaturas com a mesma intensidade. Mas acontece que nos planos em que isso acontece a compreensão é tão grande que o amor de dois seres no sentido de almas gêmeas é perfeitamente compreensível. O amor verdadeiro é universal, mas haverá sempre um amor mais profundo entre Maria, sua mãe, e Jesus, seu filho. Laços de milênios e milênios os ligarão de tal maneira que essa força magnética criada jamais poderá ser diminuída. Pelo contrário, só aumentará. Mas tão intenso é o amor de Jesus por todos, que também nós compreendemos que o seu amor por sua mãe possa ser um pouco diferente, não é mesmo? Eleutério bateu-me no ombro e disse ainda: Meu caro, pouca coisa não temos a fazer agora, dentro do programa breve traçado por nossos maiores. Estamos às portas do encerramento de nossas tarefas. Como você sabe, o tempo que nos foi concedido para o estudo do sexo na espiritualidade foi limitado. Querem eles, os espíritos superiores que orientam este trabalho, que demos por ora uma breve notícia do assunto,
de modo a preparar a mente humana assediada na Terra para maiores esclarecimentos em futuro próximo. Buscam dosar a verdade. Aos goles, pouco a pouco, o homem irá recebendo e compreendendo todos os problemas. A pedagogia, para ser eficiente, deve ser ministrada com sabedoria. Creio que foram abordados assuntos de real interesse para todos. Olhei Eleutério e admirei-lhe mais uma vez a postura e a sabedoria. Mudando de tom, disse ele: teremos, antes de nos despedirmos, que comparecer a uma reunião muito séria que foi programada pelas trevas. Recebi ordens para estar presente com você. Reunião das trevas, murmurei. Infelizmente, os espíritos inferiores que assolam a terra buscando desviar os homens do caminho do bem, pretendem se reunir numa grande assembleia, quando o Tamerlão assumirá o posto deixado por Gregório. Diz a notícia que recebi que ele pretende traçar o seu programa de guerra aos espiritualistas. Iremos como observadores. Eu, para o mundo espiritual, e você, para o mundo terrestre. Senti um arrepio na espinha quando ouvi essas palavras de Eleutério. Quem era eu para assumir tamanha responsabilidade? Eleutério sorriu. Meu amigo, responsabilidade cada um assume a todo instante, em qualquer lugar do universo, porque em toda parte a lei de Deus nos alcançará. E quem é Tamerlão? Tamerlão, falou o instrutor, com certa tristeza, é um gênio do mal. Espírito que há milênios, de reencarnação em reencarnação, comanda sempre povos bárbaros e belicosos, assola cidades e destrói povos. Inteligência fulgurante para o mal, irreconciliável com Deus, vem conquistando a admiração das massas inferiores do mundo espiritual. Conseguiu agora, depois de tantos séculos, o comando das forças que nos combatem. E você que vai observá-lo, quem é? Gaguejei, instintivamente. Quase sem querer, o espírito me abraçou e disse: outro velho general. Num relâmpago, não sei como, compreendi que Eleutério e Tamerlão eram inimigos figadais que se combatiam desde o começo do mundo. Por isso ele fora escolhido para estar presente à reunião. Eu quis ainda perguntar mais alguma coisa. No entanto, Eleutério convidou: vamos, está na hora. A reunião vai começar. Foi rápido, porque através da volição espiritual, em breves instantes estávamos numa montanha enorme, onde a porta de imensa gruta que o tempo construíra na rocha, milhões de espíritos de fisionomias hediondas se postavam. Ninguém nos verá, afirmou o instrutor. Nada tema. Entremos. Senti certo receio, mas acompanhei Eleutério, que atravessou a porta da caverna no meio de todos serenamente. Na realidade, ninguém nos percebeu. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. 37. No reino de Tamerlão, penetramos na caverna, imensa, espaçosa, cheia de espíritos escuros e cruéis. Milhares talvez. O silêncio era geral. Aguardavam a chegada de Tamerlão. Ele jamais se atrasava. Lutava e trabalhava como relógio perfeito. Agora iria assumir suas novas funções de chefe dos legionários da sombra. Gregório havia sido capturado pelos inimigos e a legião estava sem chefe. No horário marcado, um sussurro percorreu a multidão. Nós havíamos entrado ali vibrando em altíssima vibração, de modo que ninguém poderia nos ver ou perceber. Uma mesa de pedra rústica servia de tribuna para o general, pois Tamerlão significava um general para sua legião. Eleutério dissera-me em voz baixa: guarde o maior silêncio, porque estamos no reino de Tamerlão e aqui manda ele. Um grande acontecimento estava para se realizar. Pela primeira vez notei preocupação no olhar de Eleutério. Meu filho, esse Tamerlão, gênio do mal, deverá traçar diretrizes perigosas de combate às forças do bem. Precisamos de estar vigilantes. Gregório já buscava a espiritualidade, mesmo inconscientemente. Este ainda vibra nas faixas mais inferiores. Embora seja potentíssima inteligência, cérebro dinâmico voltado para a destruição de tudo o que é bom e divino, quer solapar-nos o movimento de libertação. Eleutério silenciou e eu vi em seus olhos uma certa tristeza. Tamerlão entrou, grande em estatura, forte, musculoso, passo firme e decisivo, figura extraordinária de mongol, cabelos pretos, bigodes enormes caídos à margem da boca, afeição chinesa, olhar que desprendia chama. Entrou e mal cumprimentou a multidão, como se fosse um novo Napoleão. À frente da mesa parou e dirigiu-se aos seus camaradas. Senhores, espíritos do submundo,
Assumo agora as legiões e o poder das trevas. Ninguém disse nada. Reinou o silêncio mais profundo. Percorreu com os olhos toda a multidão e falou: ninguém tente me desrespeitar porque será punido. A vingança de Tamerlão é cruel e sem fim. Quem não quiser me seguir que diga agora e se manifeste. Terá liberdade para se retirar. Fora disso será punido se vier a cometer falta no futuro. Nós não perdoaremos ninguém. Com essa afirmativa retirou do bolso da túnica um mapa, colocou sobre a mesa e com uma espécie de lápis vermelho na mão, declarou: não seguiremos o caminho de Gregório que fracassou. Seguiremos nova rota. Afirmando isso, riscou o estranho mapa de alto a baixo e gritou: iremos combater os espíritos e os espíritas aqui. E com traço rápido escreveu sexo. O silêncio tornou a envolver a todos. Companheiros, falou de novo, só há um caminho para destruir os fanáticos da espiritualidade superior. Atacá-los sem tréguas no castelo do sexo. Poucos são os que resistem à fúria sexual, nem os heróis e nem os santos. Atacaremos primeiro os líderes do espiritismo e aqueles que se tornaram paladinos da espiritualidade no mundo. Nosso campo de batalha será o campo sexual onde o homem é mais fraco. Tenho certeza que poucos restarão de pé. Destruídos os ignóbeis filhos do Cordeiro, será fácil destruir a massa. Falou e uma onda de aplausos partiu de todos os lados. Era em verdade uma ideia genial. Tamerlão sorriu. Ordenou aos nossos amigos que chefiam organizarem grupos para o ataque. Não perdoem nem homens nem mulheres. Desprestigio, desgaste, desmoralização através do sexo e sairemos vitoriosos. Novos aplausos. Tamerlão com um gesto rápido de despedida saiu. Nós também nos retiramos. A lua brilhava no firmamento. Eleutério comentou: realmente, agora estou preocupado. Nem Adão resistiu à força do sexo. Espírito genial e mau. Tamerlão vai fazer muito mal em nossas hostes. Precisamos preparar a defesa. Você, meu filho, entendeu o que ele disse? Com um gesto de cabeça disse que sim. Pois é, atacará os espíritos na sua fragilidade, que é o sexo. Procurará aproximar os líderes de mulheres que com eles tiveram ligações de outras vidas, que foram noutra época suas esposas ou suas amantes. E através desse velho amor buscará desmoralizá-los no mundo e inutilizar a obra evangélica que estejam realizando pelo escândalo. Precisamos andar depressa, antes que a sua devastação seja muito grande. Mas não haverá tempo para salvar ninguém, meu amigo. Nesse problema sexual poucos querem ser salvos. Mas precisam de compreender que o amor que lhes surgirá sorridente e amigo no caminho da vida, o amor ilegal, o amor impuro, porque fora do casamento, lhes será fatal. Espíritos dominados pelo escândalo sexual rolarão nos séculos e perderão o direito de pregar a palavra do Cristo. Mas e o amor puramente espiritual entre as criaturas? Interroguei aflito. Deverá o cristão manter-se afastado das criaturas de outro sexo? Não, isso não. Mas o que não poderão fazer é entregar-se ao comércio sexual inutilizando-se a si mesmos através do escândalo. O amor fraternal é divino e o amor sexual é sagrado. Mas o mundo tem a sua moral que deve ser respeitada até que um dia mude. Enquanto isso, deveremos aguardar na planície. Nem tudo é lícito, afirmou Paulo, embora tudo possa ser permitido. Guardemos por hora a moral cristã. Vi que Eleutério tinha pressa. Antes de partir, porém, olhou o céu estrelado que falava do universo imenso de Deus e convidou. Oremos. Ouvi ainda a sua voz que pronunciava as mais belas e profundas palavras do mundo. A brisa roçou-me a face. Quando abri os olhos ele não estava mais. Fim. Inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações de novos audiolivros. Curta, comente e compartilhe. Assim você estará ajudando o canal. Obrigado. A gratidão é o caminho da evolução.